começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. Meu nome é Domi Andrade. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, né? Esse é o segundo episódio. E hoje a gente vai tratar da casa do demônio, do inferno, né? Do mármore do inferno. Você vê que o diabo não tem nem dinheiro, né, bicho? O cara, mármore, compra um porcelanato, um laminado. Mas é isso aí. Fica com a gente aí. Então é isso aí, acho que a gente pode começar tratando sobre o conceito de inferno, né? Sobre o conceito, a questão cultural, popular, ortodoxa. É porque é diferente, né? Você tem uma visão a respeito do que é o inferno, que é uma coisa assim popular, né? Igual você falou, é a casinha do diabo, né? Ele é o chefe, né? Lá fica torturando as pessoas com o garfinho no fogo. Isso. Né? Mas essa não é a visão... não vou dizer oficial, mas ortodoxa, né, da ortodoxia cristã, embora me parece que tem diferenças, né? Tem uns casos de crente aí, e quando eu falo crente, tô falando de cristão de modo geral, que acredita nisso, né? Igual a gente brincou do filme do Alto da Compadecida, tem gente que acredita daquela forma lá, que o cara morre e vai pro inferno, tem gente que acredita que Jesus, quando ele morreu, ele foi até no inferno e tomou a chave do diabo. Eu já vi pastor pregando que o diabo não tem chave nem da própria casa, né? Coitado. Tadinho. A casa já não vale nada, que é de mármore. Ainda não tem a própria chave. Pois é. Isso é engraçado. Isso parece muito com a cultura grega, né? Com o deus Hades. Sim. Né? Que é irmão de Zeus. E ele que é o comandante do mundo inferior, né? Do além. E lá só vão as almas das pessoas ruins. Sim. E ele que comanda, né, a parada, é o líder, como fala? O chefe do submundo. Então lá ele que manda. Eu não sei, me parece, né, se veio de lá, né, a cultura ocidental, ela tá tão impregnada, né, do helenismo, da cultura grega, que pode até ter sido, né? Minha referência disso aí é aquele desenho da Disney. Sim, a minha também. O nego pensa assim, não, eles leram um livro sobre... Não, culto. É o desenho da Disney lá. Fala Hades, já pensa o cara com fogo azul na cabeça. Já era o melhor personagem do desenho, disparado. Com certeza. Mas isso é bem diferente, assim, né? Embora depende, né? Igual você falou do Alto da Compadecida, aí eu já não sei dizer. Como que popularmente, como que é a crença católica em relação a isso. No filme, né, me parece um retrato... não sei dizer se é como eles acreditam, mas lá você vê o diabo como promotor, uma certa autoridade, ele quer levar as pessoas e ele que vai escolher a pena e tal. E em contraste com o que seria a crença da ortodoxia cristã, pelo menos do lado protestante, né? Sim. Que não tem nada a ver. Nesse inferno, né, e a gente já vai tratar sobre o que é o inferno, o diabo, ele é condenado. No juízo final, ele é réu. Exatamente. Entendeu? Então, falar assim, isso. já é outra totalmente diferente. Ele é o primeiro a ser julgado, na verdade, não é isso? Exatamente. E é engraçado esse contraste, né? Porque, igual você citou o filme, essa questão da crença popular, que é o diabo que vai lá e quer acusar, condenar e tal, porque ele que vai aplicar a pena, vai ficar lá espetando com o garfinho a bunda das pessoas lá. E se isso existisse de fato, não seria ele, né? Seria Deus que estaria com o garfinho espetando as pessoas lá, entendeu? Então, é um contraste cabuloso. Exatamente. E aí a gente já chega, assim, num ponto que é interessante, que é o quê? Em contraste tanto com a visão popular e a visão padrão, né, dos cristãos, assim, mais ortodoxa, a gente tem a visão bíblica, né? Café! E eu acho que aí é que começa a confusão, né? Por quê? Na Bíblia, quando a gente vai ler, vamos procurar assim, o que a Bíblia fala sobre o inferno? Né? Aí você vai lá na sua Bíblia, procura a palavra inferno,
E tá lá um monte de coisa. Só que o que acontece? A gente encontra a palavra inferno e traz para dentro da nossa interpretação todo o conceito de inferno que a gente já tem. Que normalmente vem baseado nisso aí. Na cultura e no que a gente ouviu e aprendeu. Só que inferno é uma palavra, no caso, em latim, né? Que significa o que está abaixo ou lugar inferior. E ela foi usada, pelo menos nas versões antigas, para traduzir 3 palavras diferentes, com significados diferentes. Então, como que a gente vai ler uma palavra inferno e trazer um entendimento sobre aquilo, sendo que no original não era exatamente aquilo, são 3 palavras diferentes. Então, fica um pouco difícil entender o que a Bíblia realmente fala sobre isso, sem tentar entender o que essas palavras estão fazendo nesse texto. Quais são elas e quais as funções dela, por que elas foram usadas. E só para você ver, assim, para a gente ver como que é diferente. Você tem no Antigo Testamento a palavra Seol, ou Sheol, né, que é hebraico, que costuma ser traduzido por inferno. Quando o hebraico, a Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento foi traduzido para Septuaginta, eles colocam no lugar para traduzir a palavra grega Hades, né, que a gente já comentou aqui. Uhum. E aí, além dessas, você tem no Novo Testamento. Então, assim, as duas funcionam como uma coisa só, né? Por quê? Hades, na Septuaginta, traz o sentido de Sheol, né? Pode não ser uma tradução exata, porque, na verdade, nunca é. Tradução não é uma coisa exata. Tradução é uma interpretação. Mas ela busca esse sentido do Sheol, do Antigo Testamento. E aí, no Novo Testamento, você tem ainda um texto de Pedro, né, que ele fala sobre Tártaro, acho que é isso. E aí, só que essa é a única vez que ela aparece. Esse a gente nem precisa entrar tanto, mas ali está trazendo um sentido de prisão, né? E o outro é o Geena. Então, o que significa o Sheol, né? O Sheol, ele... Eu não me lembro se a gente já comentou aqui antes, mas ele tem esse sentido de sepultura, né? Morte, mas num sentido de além, não a sepultura física, aquele buraco que é cavado na terra. Um sentido mais abstrato. Isso, um sentido mais abstrato. Eu não sei dizer metafísico, talvez, não sei, mas num sentido mais... Tem um ponto meio filosófico, né? Tipo assim, ó, todos nós estaremos na escuridão, entendeu? Isso, é aquela sepultura universal. Quando você fala assim, todo mundo vai para a sepultura. Não quer dizer que vai estar todo mundo no mesmo buraco na terra, literalmente. É o além. É esse lugar comum da morte. É tanto que você vê que no Novo Testamento é referido esse lugar como o destino comum de todo mundo. Seja bom, seja mal. Né? Quando se fala em Sheol, é uma coisa neutra, né? Tanto que muitas vezes você vê na Bíblia sendo traduzido também para a região do silêncio, além, e muitas vezes sepultura mesmo. E fora que tem algumas versões que, talvez pela dificuldade em captar o sentido completo da palavra, coloca Sheol mesmo, mantém, né, como original. Agora, no Novo Testamento, nós encontramos vários textos, principalmente que Jesus vai falar sobre o inferno. E aí que a coisa fica legal. Porque quando Jesus fala sobre o inferno, a palavrinha que ele está dizendo lá no grego é alguma coisa como Geena. Eu já vi gente falando Geena. Então, escolhe aí. Não sei qual dos dois. Mas, esse termo, ele vem de Gerimon. Parece nome de Digimon, né? Porque... Mas ele significa Vale de Rimon, ou Vale dos Filhos de Rimon. Rimon era uma pessoa, né? Ele tinha um vale. Aí, enfim, ele deixou o vale para os filhos. Esse vale, ele, num determinado tempo do reinado de Israel, ele passou a ser usado para fazer sacrifícios idólatras. Eles matavam até criança lá, Moloque. Nossa. Terrível. Até que o rei Josias, ele... acabou com a idolatria ali naquele lugar. Não simplesmente proibindo, mas ele chegou a profanar o lugar, né? O texto fala, acho que ele queimou ossos ali para profanar o lugar e inutilizar ele para adoração. E aí acabou que com o tempo, esse vale, ele virou um depósito de lixo, né?
é um vale de Jerusalém e as pessoas passaram a ter o costume de jogar lá lixo. Jogar um monte de lixo, entulho, detrito, um monte de coisa. E aí, inclusive, né, lá virou depósito até mesmo de carcaças de animais mortos e cadáveres. Cadáveres de quem? De criminosos, que eram condenados à morte e que não tinham direito nem mesmo a uma sepultura. Exatamente. Você tem até essa informação através do Dr. Rodrigo Silva, novamente, né? Uhum. Tava até assistindo ele no podcast do Vilela, né? No Bom demais. Inteligência Limitada, fica a dica excelente. aí para quem quiser assistir. E lá ele explica sobre a condenação via crucificação, né? E uma das coisas que fazia parte dessa condenação era que o cara não tinha direito a ser enterrado, ele era jogado nesse lugar aí que o Dominique está falando. Cristo, no caso, conseguiu, né? Não Cristo, o José de Arimateia conseguiu para enterrar ele no túmulo e tal. Mas fazia parte do processo de condenação o criminoso não poder ser enterrado, né? E aí ele era jogado, descartado nesse lugar aí. Esse era o nível máximo de indignidade humana, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que toda cultura valoriza assim, a importância da dignidade até depois de morto. A questão aqui no Brasil, eu não sei se ainda é lei, se essa lei existe, mas eu aprendi no Rei do Gado que tem aquela lei de vilipêndio de cadáver, né? Pra quem No Rei do Gado? Foi, no Rei do Gado. Pra quem assistiu sabe. Então, assim, que isso é crime, né? É crime você vilipendiar um cadáver. E até mesmo uma pessoa que não tem nem nome acaba sendo enterrado como indigente, que não é uma coisa boa, mas ainda assim ele tem um enterro. Sim, Então, por quê? A pessoa não ter o corpo apodrecendo ao ar livre é uma coisa terrível. É uma indignidade terrível. Então, os piores malfeitores é que iam para lá, que tinham seus corpos jogados lá depois de condenados. Então, eles tinham o costume de jogar fogo nesse vale, nesse lixo, para poder consumir todo esse lixo, né, todo esse entulho jogado lá. E aí é interessante, porque lá era um lugar que estava continuamente pegando fogo, né? Geralmente até inclusive alimentado por enxofre para poder, né, continuar pegando. E o lugar onde o fogo não alcançava, apodrecia e dava bicho. E era consumido por bicho. Esse é o lugar que Jesus escolheu para poder descrever como seria a condenação. Ele usou esse lugar como exemplo de como seria, né? Para ilustrar como que seria a condenação. Exatamente. E então quando a gente lê os textos, quando Jesus fala a respeito do inferno, a gente precisa ter em mente que ele está falando Guiena ou Geena, ele está se referindo a um vale de Jerusalém, um lugar real, físico, que existe até hoje. Se você for lá visitar Jerusalém, você vai ver onde é o lugar desse vale. E ele está tratando desse inferno, como as pessoas traduziram, como uma ilustração, né? Exatamente como você disse. É uma metáfora, né? É uma forma de ilustrar. Ele não está dizendo literalmente que quem for condenado vai ser jogado no vale lá de Jerusalém. Entendeu? Então, assim, não leia, a um primeiro momento, esses textos como literais. E aí é que entra. Porque nós vamos ver aqui várias figuras, né, várias linguagens, várias imagens que são usadas para descrever. E aí nós vamos ver o quê? Será se ele está falando literalmente isso? Né? A gente já vê que, né, já está mostrando que não, ele está usando uma ilustração. Então vamos tentar entender agora, a partir desses conceitos, o que é o inferno, o que é a condenação que Jesus se refere, que o Novo Testamento todo se refere. Então, para a gente entender todos esses textos, tudo o que é dito a respeito do juízo final, a gente precisa levar em consideração qual é a visão bíblica a respeito
da vida, da morte, né? Como a gente viu, por isso que a gente decidiu fazer isso uma série, porque os assuntos eles estão interligados. A gente viu no primeiro episódio que a alma, né, o ser humano é um ser integral. Então, assim, ele é integral tanto na vida quanto na morte. Então, quando o ser humano morre, ele morre por completo. Não tem uma parte dele que sobrevive. Morte é o fim, morreu, acabou. Por isso que a nossa esperança, né, é a ressurreição, é voltar à vida. Exatamente. E é interessante, pensando nessa questão, que a gente vai entrar agora nos textos e continuando a questão do raciocínio do homem ser um ser integral, logo você não pode pensar numa continuidade da existência dele sem ser física. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se o homem é ser humano, né, carne e osso, durante a vida, quando ele ressuscitar, ele vai ser ressuscitado em carne e osso. Exatamente. Ele vai continuar sendo corpo. Então, os condenados não vão ter um corpo transformado, entende? Então, tipo assim, eles vão ressuscitar na sua natureza. Eles vão ressuscitar como homens e de carne e osso. Logo, é fisicamente impossível você ter uma condenação, um tormento, né, eterno de um ser que é perecível. De um ser que não aguenta, sei lá, 3 dias sem água. Então, tipo assim... Exato. Então, assim, entrando aqui nos textos, né, a gente começa com o seguinte conceito, né? Acredito que isso a gente pensa igual aqui. Que a imortalidade ela é concedida aos justos mediante o fruto da árvore da vida. A gente vai encontrar os textos dizendo isso, né? Igual Apocalipse 2:7, que fala que ao vencedor dá-lhe o direito de comer da árvore da vida. Você tem textos que falam que a árvore da vida ela dá fruto, igual Apocalipse 22, 1-2, que vai dizer que a árvore frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês, as folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, assim, você tem vários textos que dão a entender que nós comeremos da árvore. E aí, quando você vê, fazendo um link com Gênesis 3, né, do versículo 22 ao 24, você vê, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Então, assim, você vê a possibilidade dita por Deus, né, o próprio Deus falando aqui, consigo mesmo lá, né, conversando, Jesus, Espírito Santo, batendo um papo. Você vê lá, descrevendo a possibilidade do homem em pecado, né, pós-pecado, tomar do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Então, assim, é daí que eu tiro esse conceito de que os justos vão ter que comer da árvore da vida, vão comer da árvore da vida, e isso é o que vai proporcionar o direito de viver eternamente. Não é o direito a palavra, é Condição, a condição de viver eternamente. Logo, então, o que vai diferir para os ímpios nesse quesito é que eles não poderão comer do fruto da árvore da vida. Eles vão ser condenados a morrer eternamente, né? Então, assim, é isso. Eu acho interessante isso porque nós entendemos Gênesis como literal. A gente sabe que tem pessoas que têm uma interpretação diferente, mas a gente tem essa visão de que Gênesis é literal. Então, nós estamos falando de realmente uma árvore, um meio que Deus escolheu para poder nos dar a vida eterna, que não é inerente, ela é algo concedido, né? Exatamente. A imortalidade. É até interessante, tipo assim, as pessoas questionam, mas Deus, poderoso, né? O cara tem todo o poder, vai condicionar a gente a ter que comer um fruto para poder ser... Uma das coisas que ele tem também é ser soberano, né? A soberania de Deus, ela é também... Então, assim, se ele quer que seja assim, vai ser assim, Exato. é inquestionável. Mas mesmo assim, que em Apocalipse ele esteja resgatando a imagem da árvore de uma forma figurativa, simbólica, ainda assim ele quis colocar algo, ainda que simbólico, para poder mostrar que a imortalidade ela é concedida. Então, essa ideia ela continua. Ela é concedida a partir de um meio que ele proporciona.
esse meio não está acessível àqueles que foram condenados. A mensagem central é que é o mais importante. Exato. Então, como a gente entende que a alma ela pode sim morrer e ser destruída, e que aqueles que foram condenados não têm acesso ao meio que Deus escolheu para que a gente tivesse a vida eterna, recebesse dele a vida eterna, como que a gente vai concluir que uma pessoa que foi condenada no juízo vai continuar viva eternamente em algum lugar, pegando fogo e sendo torturada por Deus para todo sempre? Como que fica isso? Não fica, né? O ponto é esse, não fica. Eu não sei como que as pessoas conseguem concluir isso, dado a quantidade de textos que demonstram que não é assim que as coisas funcionam. Então, vamos para esses textos, vamos analisar esses textos aí. A gente vê que tem vários textos que tratam a respeito da condenação, da promessa do juízo sobre os ímpios, e que ele está completamente de acordo com o que a Bíblia ensina a respeito do fim, da morte, da destruição. É um vocabulário de destruição, na verdade. Tem vários textos, por exemplo, tem Naum 1,15, que diz que o ímpio é inteiramente exterminado. Salmo 37,10, o ímpio não mais existirá. A gente vê no verso 20, né, que o ímpio desaparecerá. Né? Malaquias 4,1, não sobrará nem raiz nem ramo. Não vai sobrar nada. Hebreus 2,14, né, que ele fala que a respeito do diabo, né, que será aniquilado. Tem Hebreus 10,25, que diz que há de devorar os adversários. Então, assim, esse vocabulário, né? João 16,15, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E pereça, para quem não sabe, é ser morto, destruído. O sentido é esse. Em João 10,28, quando fala sobre os salvos, diz que eles nunca hão de perecer, né? E em Apocalipse a gente vê sobre os ímpios que quando a Nova Jerusalém desce do céu para a terra, e aí o diabo, junto com as pessoas que ele ajuntou para atacar a Nova Jerusalém, diz que cai um fogo do céu, né? E eles são devorados. É interessante também, vamos ter um podcast depois sobre milênio, né? Uhum. Que a gente tem uma visão bem diferente da maioria. Então a gente vê que a Bíblia está repleta dessa linguagem de destruição. Né? Você vê vários textos além desses que a gente citou. Aí a questão que fica é o quê? Mas então e esse negócio de fogo eterno? E esse negócio de tormento eterno? Isso está na Bíblia, como é que explica? O legal é que ela só joga pra mim, né? Explica aí, você vira agora. Eu acho que um dos textos que o povo mais usa é um que a gente já citou, né? Que é a parábola do rico e Lázaro. Né? A gente citou falando sobre a mortalidade da alma, mas ele é como se fosse assim, uma explicação do inferno e tal. Que, na verdade, esse texto, as pessoas que levam ele em consideração costumam falar a respeito do inferno nesse momento, né? Alguns tomam esse texto como se fosse um relato. Isso, exatamente. Aí, eu falei assim, né, que eu não iria nem citar, mas só para não ficar parecendo que eu não estou querendo lidar com o texto, a questão... Vai só. Você me desconcentra, cara. Justamente, para não parecer assim que eu não quis lidar com o texto, que eu tô de má vontade com ele, eu quis trazer aqui um comentário só para fechar essa questão de vez, que é de um filósofo e teólogo, né, chamado William Lane Craig, que se você não conhece, você tá vivendo errado, né? Que ele diz assim, no livro, respondendo a um internauta, ele diz assim no livro A Razão da Nossa Fé, a respeito da parábola. Na verdade, ele estava respondendo uma pergunta que tinha a ver com o inferno, e ele está argumentando contra a doutrina do aniquilacionismo, porque ele é imortalista. E aí ele diz que é um equívoco espremer parábolas para extrair doutrina cristã. Esse é um princípio bem conhecido de hermenêutica,
interpretação literária. As parábolas são geralmente usadas com a intenção de ilustrar uma ideia central, que nesse caso, né, da parábola do rico Lázaro, se o povo não der ouvidos a Moisés e aos profetas, também não será sensibilizado por sinais milagrosos. E se trata de má exegese, extrair doutrinas de detalhes circunstanciais de parábolas. O homem rico na parábola é quase um personagem de desenho animado. Nossa. E seria um erro grave usar a situação dele como fundamento para uma teologia acerca dos condenados que estão no inferno, levando em consideração que ele acredita nesse inferno literal de tormento eterno. Então, assim, só para encerrar a questão, não me venha mais com esse negócio de parábola de rico e Lázaro. Podia ter ido dormir sem essa, o pessoal que usa esse argumento dessa parábola. Então, depois dessa cavacada, vamos para o próximo texto, que é Mateus 25:46. E diz assim: E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, né, os ímpios vão para o castigo eterno. Ou seja, está claríssimo no texto que está falando de ser torturado eternamente. Está claríssimo que é um castigo que vai acontecendo eternamente, né? Qual que é a questão? O termo que tem ali nesse texto, o termo eterno, né, no grego aionios, acho que é assim que fala, ele está ligado a dois substantivos, castigo e vida. E a explicação para a aplicação desse termo é o seguinte: quando esse termo está ligado a um substantivo que descreve processo, igual castigo, o efeito é no resultado. Ou seja, não é o castigo que é eterno, não é o processo que é eterno, mas o efeito desse castigo. Isso é o mesmo do que quando a gente vê redenção eterna, salvação eterna. A gente vai estar eternamente sendo salvo, a gente vai estar eternamente sendo redimido. É um processo contínuo. É um processo contínuo de redenção, entende? É interessante porque o próprio John Stott, ele comenta sobre isso no livro Essential, em que ele fala justamente dessa questão. Ele diz: é difícil imaginar um processo perpetuamente inconclusivo de perecer. Tá perecendo inconclusivamente. E nunca perece. Nunca termina. Não, meio estranho. Não acaba, né? Não faz muito sentido isso, não tem lógica. Exatamente. Diferente da aplicação para esse termo quando o substantivo descreve condição. Por exemplo, o restante do versículo, né? Vida eterna. Vida é um substantivo que descreve condição, não processo. Então, aí a vida é que é eterna. Aí ele vai qualificar o próprio substantivo, né? Vida eterna. E outro ponto a se observar sobre esse termo é que normalmente ele é aplicado, isso até culturalmente, pelos gregos, né? Você tem textos de filósofos e escritores da época que aplicaram esse termo dessa maneira, da seguinte maneira: quando ele está associado a um ser que é imortal, o termo descreve imortalidade. Ele fala de um tempo de um tempo infinito. Quando ele está associado a um ser mortal, já é diferente. Ele não vai descrever imortalidade, não vai descrever um tempo infinito. Pelo contrário. Então, por exemplo, nesse texto, quem que vai ir para o castigo eterno? São os ímpios. São seres humanos, seres mortais. Então você entende que o aionios aí não está querendo dizer que eles vão viver eternamente em castigo. É importante ressaltar também que o texto não menciona a natureza do castigo, né? Não dá pra gente ler lá castigo. Castigo então é tortura. Não dá pra você entender isso. É a punição pelo mal feito, pelo mal praticado, né? E a gente vê, por exemplo, lá nas leis, por exemplo, nos Estados Unidos, que pena de morte também é castigo, é punição. Então, assim, a gente entende pelo conceito bíblico que a morte é definitiva, né? Não tem essa coisa de você morrer e continuar vivo. Então, a pessoa que é condenada, ela recebe um castigo eterno. Por quê? Como o Nicolas explicou, nos efeitos. É a mesma coisa o juízo eterno. O juízo eterno não é um processo inconclusivo
que vai durando eternamente ao julgamento, que nunca acaba, imagina, né? É o quê? É o efeito eterno. Por quê? Porque a partir do momento que Deus fez, ninguém mais pode desfazer, né? Então, assim, não dá para você pegar esse texto e entender algo além do que está escrito. Isso engloba todos os textos que falam a respeito desse castigo eterno, fogo eterno, né? Como a gente vê no próprio capítulo 25, verso 41, eu acho que ele fala que eles serão lançados no fogo eterno. Tem vários textos nesse sentido. Só que, o que quer dizer isso na Bíblia? Né? Quando a gente vê, por exemplo, em outros casos, o que isso quer dizer? Ele vai durar eternamente? Né? Como a gente vê em Judas 1,7. O que ele fala lá? Está escrito assim: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo de fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje. Exatamente. Tá lá pegando fogo. Vai lá que você... Vai lá que você vai ver lá, o povo pegando fogo lá eternamente. Não, né? Na verdade, lá, segundo os conhecimentos vastos do Nicolas, lá virou o mar, né? Lá virou o mar morto. Não tem nada lá, não tem nem mais vida lá. Mas tá lá, não tá pegando fogo. Então, assim, o que Judas fala? Que Sodoma e Gomorra é exemplo de fogo eterno. E não é só esse texto. A gente vê, por exemplo, Ezequiel 20, 47 e 48, que fala sobre o Reino do Sul, fala assim, o fogo não se apagaria. E apagou, né? Amós 5 e 6, né? Um fogo que consumia, né? Betel, e diz que esse fogo ninguém apaga. Então, assim, não é uma questão literal, né? Tá mais relacionado a uma linguagem hiperbólica do que a literalidade, né? Exatamente. E também no sentido, assim, hiperbólico também, mas por quê? A palavra de Deus, o que ele faz é irrevogável, né? A questão é essa. Se ele disse assim que o fogo não se apaga, ninguém o apagará. Quer dizer, ninguém pode desfazer o que eu estou fazendo. Então, assim, é uma sentença que ninguém muda. E Exato. por isso que aí eu falei, entra no que o Nicolas já explicou, que o efeito é eterno, o efeito é irrevogável, porque somente Deus poderia mudar. E ele está dando a palavra dele de que isso não seria mudado. E ninguém consegue, né, desfazer o que Deus faz. E já falando também a questão do fogo, né? Eu citei antes o livro do John Stott. Para quem não sabe, o livro em que ele menciona a visão dele a respeito do aniquilacionismo, né? Chama Essentials, a Liberal Evangelical Dialogue. Esse livro ele tem um capítulo em que ele fala a respeito do inferno. E aí eu achei muito interessante a argumentação dele em relação ao fogo, né? Ele argumenta assim, que a principal função do fogo não é causar dor, mas sim garantir a destruição, né? E aí ele diz assim que o fogo é denominado eterno e inextinguível, o fogo. Mas seria muito estranho se o que é lançado no fogo se mostrasse indestrutível. A nossa expectativa seria o contrário. Ele seria consumido para sempre, não torturado para sempre. Por isso é a fumaça, né? Ou seja, a fumaça prova de que o fogo fez o seu trabalho, que sobe para sempre, né? Como a gente vê em Apocalipse 14. A fumaça que sobe para sempre. E aí entra também no texto de Isaías, que eu vejo muita gente comentando, que fala a respeito do fogo não se apaga e o seu bicho nunca morre. Né? Isaías 66, 24, que inclusive quando Cristo fala vários textos sobre a Geena, ele fala que vai ser lançado na Geena, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. É uma referência a esse texto de Isaías. E aí eu vejo muitas pessoas, igual até, né, o teólogo Iago Martins, que a gente admira e tal, ele usa bastante esse argumento, dando ênfase nesse texto como se ele fosse assim, muito cabal. E na verdade o texto está falando de cadáveres, né? Quando a gente lê, a gente vai ver assim: sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Os vermes destes não morrerá e o seu fogo não se apagará. E causarão repugnância a toda a humanidade. Então, assim, o que dá bicho é carne podre.
Isso se não é uma ilustração de uma visão de destruição, né? Não tem ali dor, sofrimento, pessoas sendo torturadas. Não tem consciência. Não, tem morte, tem podridão, destruição, né? É como na higiene, onde o fogo não pega, o bicho consome. Consome. Nós estamos falando de ser destruído, né? Então, como a gente viu aqui, o fogo, né, seja literal ou simbólico, ele tem a função de destruir, né? Então, o fogo ele é eterno enquanto, né, durar o combustível. Então, assim, enquanto durar o combustível, a gente já viu que o combustível desse fogo ele é finito. Exatamente. Essa é a aplicação que eu estava falando do Aionios, né? Eterno enquanto durar. Exato. Bem estranho, né? Eterno enquanto durar, mas é como é aplicado. Isso é complicado porque eterno é uma palavra do português, que já tem um significado. E ela é usada para poder tentar trazer na tradução o significado de aionios, que tem o seu próprio significado. Então, assim, a tradução, como eu disse antes, ela é sempre complicada porque não existe. Normalmente é muito difícil você ter uma tradução direta. As palavras elas não significam a mesma coisa, você tem significados que são conduzidos por meio de palavras e nem sempre é possível você abarcar o significado todo dela. Então a gente entende eterno como uma coisa sem fim sempre, mas o aionios que é usado, ele nem sempre é um tempo sem fim, nem sempre é um tempo infinito, nem sempre é esse entendimento que a gente tem. Texto que é muito interessante, que é de Mateus 10, 28, que é um texto que eu já vi sendo usado pelas pessoas que defendem o tormento eterno e a imortalidade da alma, para poder dizer que a alma vai para o inferno, né? O texto diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E esse texto é interessante porque ele é meio que um tiro no pé, né? Sim. Eu até gosto demais dessa versão da NVI, especificamente nesse assunto, porque ela traz, né, a tradução de praticamente todos os textos literais que lidam com essa questão para destruição. Sim. Né? Você Exatamente. vê em outras versões, nem sempre você encontra, mas a NVI ela coloca destruição. Né? Esse termo é apolumi. Apolimi. Então, por que esse texto é um tiro no pé? Esse verbo, apolumi, ele, quando ativo, né, e transitivo, ele significa matar. Né, como nos textos que a gente vê, Herodes mandou matar os bebês, né? Mateus 12, 13, 14, enfim. E também quando Jesus disse para nós não temermos quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, né? Antes a gente tem que temer aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma, né? No inferno, aqui inferno, Gêena. Lembrando, né, da questão figurativa, ilustrativa. Então, matar significa tirar, né, privar o corpo de vida. E aí ele fala que alguns podem matar o corpo, mas não matar a alma. Mas no caso, Deus pode matar tanto o corpo quanto a alma. Então aí a gente vê que a alma morre, né? E morrer, privar o corpo de vida, privar a alma de vida, quer dizer que o ser como um todo está sendo privado de vida, ele está sendo completamente destruído, que é como a gente crê que o ser humano como um todo morre. Então esse texto, né, como muitos vão dizer, lançar a alma no inferno, na verdade o que ele está falando é de destruir a totalidade do ser. É como se ele estivesse dizendo assim, não tema o homem, que ele só consegue te matar essa primeira morte, né? Essa morte que a gente aprendeu que é inconsciente e que a gente há de ressuscitar, seja ressuscitar para ser salvo ou ressuscitar para ser condenado. E aí o ponto é justamente esse, não tema o homem que pode te matar assim, tema a Deus, né, que pode te matar na segunda morte, né, que pode te matar
irremediavelmente. Exatamente. E esse texto me lembra de um outro texto que é 2 Tessalonicenses 1, 4 a 9, que inclusive é um que eu já citei, né, o Iago Martins, que ele cita esse texto. Na verdade, quando ele explica sobre o inferno, na verdade ele fez um comentário sobre aquele livro do Rob Bell, que chama O Amor Vence, né? Nesse livro ele explica a respeito da questão do aniquilacionismo, do inferno, inclusive a respeito desses conceitos de eterno e tal. E eu achei assim muito interessante porque o Iago, ele critica o Rob Bell porque ele diz que quando ele vai falar essa coisa de o eterno, não é eterno, e dá um exemplo, ele diz que é um argumento bobo, porque ele estaria escolhendo um significado ali dentro da possibilidade e se baseando, acho que somente num texto de Jonas. E aí ele diz que o argumento é bobo. E aí ele vai comentar esse texto de 2 Tessalonicenses 1 a 9, e quando ele vai explicar o apólome, né, que é traduzido por destruição, ele vai e diz, não, porque destruição nem sempre é destruição, você tem que ver o contexto. E aí ele faz a mesma coisa, ele seleciona um significado que para ele foi inconveniente para dar base para a visão dele. Né? Aí no caso, nesse ponto aí já não é bobo, né? Aí já não é bobo. Safado. Mas o que eu achei mais interessante do comentário nesse texto é que ele diz, né, como a gente vê, por exemplo, aqui no versículo 8, ele fala assim, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedeceram ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, né, apólome, e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então ele fala assim, não, isso aqui é uma separação espacial, é um distanciamento. Então não está falando de destruição no sentido literal de morreu, acabou, né? E aí eu pensei assim, separação espacial? Distanciamento? Como assim? Deus não é onipresente? Sabe? E aí eu pensei assim, como que ele vai apelar para uma questão literalmente geográfica quando Deus está em todo lugar? Sabe, pareceu ingenuidade a pessoa realmente achar que no inferno Deus não vai estar presente. Deus não vai estar ali. Então, como que você vai dizer que as pessoas vão ser apartadas da presença de Deus se Deus está em todo lugar? Exatamente. Então, como uma pessoa pode continuar existindo e ser apartada da presença de Deus se Deus está em todo lugar? A única forma de alguém ser realmente apartado da presença de Deus no sentido máximo, no sentido literal, é sendo destruído. E é isso que o texto fala, que eles serão destruídos. Então, o próprio, sabe, os dois termos eles casam, porque aí você dizer, não, é uma coisa mais intencional. Aí não faz nem sentido esse argumento. Então, assim, o texto ele mais corrobora, né? Então, você vê que até mesmo textos que alguns usam para poder explicar essa visão, ele não faz sentido quando você entende o conceito como um todo. Então, quando a gente entende o que a Bíblia apresenta, né, como a formação do homem e a alma, a questão da morte, a gente vê que essa visão, né, de um tormento eterno, ela não faz sentido, né? E aí, vários textos a gente tem que lançar questões. Por exemplo, como eu falei no episódio passado, em Apocalipse 6:10, se os ímpios já estão no inferno sendo punidos, como muitos creem, por que as almas debaixo do altar clamam por justiça? Né? Então, assim, por exemplo, Malaquias 4:3, né, que fala assim que nós pisaremos o pó dos ímpios. Se o fogo é eterno, como é que a gente vai pisar o pó deles? Né? Por exemplo, também Apocalipse 20:14, esse eu vou ler até. Ele diz assim, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Como que a gente pode lançar um estado e um lugar no lago de fogo? Né? Então, tipo assim, não dá para ler isso literalmente. Não dá para ler isso literalmente. E para concluir, o que é o melhor nesse texto, que fala assim, eles foram lançados no lago de fogo.
o diabo, a besta, o Hades, a morte. E a morte, gente, vamos lembrar do texto que fala que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? Ela é o último inimigo a ser vencido. Então vai acabar a morte. E outra coisa, a promessa de Deus é que o mal ele vai ser eliminado. Vamos entender, o mal ele não é um ser em si, ele não é um ser ontológico que existe independente. O mal ele é a ausência do bem, ele existe em ações, então ele precisa de agentes. Enquanto existir um agente do mal, o mal vai existir. Então o mal ele nunca vai ser eliminado enquanto os agentes do mal existir. Enquanto houverem pessoas sofrendo no inferno, blasfemando contra Deus durante toda a eternidade, o mal vai existir. Então, vamos entender isso, que a promessa de Deus é que a morte e o mal ela vai ser eliminado. E aí ele fala que a morte e o Hades vão ser lançados no lago de fogo. E esse texto diz o quê? O que é o lago de fogo? É a segunda morte. Então, se você fica pensando, não, mas isso é físico, é literal. Ele está dizendo, o texto diz, o que é o lago de fogo? O lago de fogo é a segunda morte. E por que ela é a segunda morte? O que aconteceu na primeira? Morreu, e aí o que aconteceu foi ressuscitado. Todos ressuscitaram. Uns para a vida, outros para a segunda morte. Exato. Então, alguns ressuscitaram para quê? Para ser revestido de incorruptibilidade e, através da árvore da vida, se tornar eterno com Deus e viver uma vida de eternidade com Deus. E aqueles que não foram salvos, aqueles que blasfemaram, que não se arrependeram, esses são condenados eternamente, são punidos. E não quer dizer que não vai ter uma punição, que não vai ser ruim, que não vai ser terrível. Vai sim, até porque o pior castigo é você ser eliminado da vida, ser apartado da presença de Deus, é não ter acesso a maravilha do que é você ver Deus face a face. Isso é terrível. Então, a segunda morte é o quê? Depois de ser ressurreto para o juízo, vai morrer de novo, só que dessa vez é definitivo. É uma morte onde não vai mais haver ressurreição. Por isso ela é eterna. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse episódio e, diferente do inferno, esse episódio vai continuar. Ele não vai acabar. Vamos ter, o terceiro episódio dessa série. Então fica com a gente que vai ser legal demais. E é isso. Valeu, gente. Até mais. Falou!